José Perrella. Então, depois da fala do senador, os senhores, por favor, poderão responder as perguntas. Eu não vou, senador Romário, fazer pergunta, porque já foram feitas várias perguntas. Eu queria só fazer um comentário com relação ao que disse o presidente da Federação do Espírito Santo, Gustavo, que a sua preocupação com relação à CND, eu acho que ela não se justifica a partir do momento que os clubes aderirem ao Profut. Essa documentação esse clube que aderir ao Profut, obviamente, ela vai ficar em dia com suas obrigações tributárias. Senador, dá uma parte, por favor. Pois não. O problema da CND não é estar em dia, porque às vezes pela burocracia que tem, você está tudo em dia, pagou, mas ela demora, mesmo assim, 60, 90, às vezes 120 dias para pegar a CND. Então, acho que tinha que ser a CND quem a tem e quem não pagar, mostrar que está com o recibo pago. Seria uma solução. Não, mas isso aí são situações, deputado Andrés, fácil de ser resolvido. Porque a partir do momento que você entrou com o pedido da CND, você pode participar. Se você não conseguir esse documento em 90 ou em 100 dias, você é excluído. Então, eu acho que ninguém vai... Acho que ninguém que não esteja em dia com suas obrigações vai pedir uma CND para receber uma negativa. Não é? Então, eu acho que isso aí é factível de ser resolvido. Eu acho que nós temos que resolver o problema mais sério do futebol brasileiro, e eu falo isso como ex-presidente de clube que fui, é a questão da gestão temerária, que realmente é uma questão difícil. A maioria dos senhores, ou aqueles que não estão nos seus mandatos aí há muitos anos, talvez pegaram as suas federações com muita dificuldade, de outros gestores que às vezes não tiveram a responsabilidade que vocês estão tendo, não é? E são situações às vezes intransponíveis. A Federação Mineira, por exemplo, era totalmente falida, né? Veio ao longo dos anos, eu não estou aí, obviamente, criticando nenhum deles, até porque eu tinha uma relação muito boa com todos eles, mas eu acho, e sei as dificuldades que cada federação passa, não é? Onde não se tem recurso para nada, principalmente as federações pequenas, onde vocês têm um percentual da renda dos jogos, mas essa renda no estado de vocês, na maioria das vezes, ela inexiste. Os clubes, às vezes, pagam para jogar. E o único recurso que talvez vocês tenham, ou a grande maioria das federações tem, é esse dinheiro que a CBF manda para vocês no final do mês. Não é? Eu acho que nós temos que ter, na verdade, uma gestão mais profissionalizada mesmo. Eu acho que as federações tinham que ser prestigiadas assim. Eu defendo sempre, e já falei isso com o presidente da CBF, falava lá desde lá atrás com o Ricardo Teixeira, que eu sempre defendi, e não estou inventando nada, é no mundo inteiro assim, né? Que se libere a criação das ligas, não ligas estaduais, Minas Gerais tem uma liga, outros estados não têm, mas uma liga brasileira de futebol, e a CBF deveria cuidar da seleção brasileira. É até um desgaste muito menor para o presidente da federação. A cada jogos que um clube se sente roubado aí por um juiz ou prejudicado por uma arbitragem, ele bota a culpa no presidente da CBF. Então, não sei qual a vantagem da CBF querer, não é, fazer um campeonato brasileiro. O próprio presidente da CBF, que aí está, o Marco Paulo, me disse que a maioria dos clubes não querem a liga, e não é verdade. Senador, então, só uma colocação. O que o presidente da CBF não faz hoje é tomar conta da seleção brasileira. Nem viajar, ele viaja por medo de ser preso. Sim, mas se fosse a única obrigação, talvez ele fizesse. A ideia é interessante a partir do momento que ele cumpra a sua obrigação, né? Verdade, mas isso aí... Olha, mas o que eu defendo, senador Romário, na Europa é assim, né? Nos Estados Unidos é assim. Eu acho que nós temos que copiar aquilo que dá certo. Não sou afim, não estou defendendo o fim das federações estaduais, não, porque os clubes locais têm que ser cuidados, sim, tem que ter um cuidado especial. De repente, criarmos as ligas estaduais, né? As federações estaduais se transformariam também em ligas, né? E vão cuidar do campeonato a gente, deixar a CBF cuidar somente da seleção brasileira. O desgaste do presidente, obviamente, seria muito menor. Como diz o senador Romário, Deus que cuidasse, né? Isso aí eu deixo a juízo de cada um, não é? Mas eu acho inexplicável, onde a CBF às vezes cuida da Copa do Brasil. O direito de televisão da Copa do Brasil é todo da CBF, ela distribui para os clubes. Eu como clube, eu gostaria de negociar os meus contratos, né? Então eu acho que os clubes deveriam, e eu tenho certeza que o deputado Andrés também concorda com o que eu estou falando aqui, né? A Liga é uma reivindicação antiga dos clubes. O Clube dos 13 quase que era uma liga quando surgiu, e o futebol melhorou muito pós a criação do Clube dos 13, que de repente, no final de poucos anos atrás, aí implodiu,
por causa da questão da televisão e tudo mais. Mas a situação hoje dos clubes não está fácil, não. A própria televisão está procurando os clubes agora para renegociar os contratos, reduzindo em até 25%, porque a crise pegou todo mundo, né? E outra coisa que eu digo, quando eu falei isso aqui, aqui no Senado, senador Romário, que eu era contra criar esses estádios, um estádio de futebol em Brasília que custou 1 bilhão e 200 para ninguém jogar, estádio para fazer show fim de semana. Um estádio, com todo respeito ao senador Omar, né, eu sei que ele fez com a maior das boas intenções, mas um estádio de 600 milhões, e o estádio dele não houve superfaturamento, não. O estádio dele foi um dos mais baratos. Mas no estado onde não existe o futebol que justifica o investimento desse. Não é? Aí eu digo, estádio de futebol só é viável hoje no Sul e no Sudeste. Nós sabemos disso. O Mineirão foi uma redenção para o Cruzeiro. As receitas do Cruzeiro quadriplicaram pós o Mineirão. Mas lá tem 2 grandes clubes. Não se justifica gastar-se bilhões de reais para construir estádio para ninguém jogar. E alugado hoje para cultos evangélicos, com todo respeito, né? E para shows musicais, porque futebol mesmo não existe. Né? Então, eu acho que nós temos que ter mais responsabilidade com tudo isso. E sou absolutamente solidário a vocês, presidente de federação, porque eu sei o que cada um de vocês passa e sei a dificuldade que é. Não o Reinaldo, que é presidente de uma federação rica, né, Reinaldo? E acredito eu, bem administrada. Né? Mas não se faz nada sem dinheiro, infelizmente é assim. Vocês vivem numa penúria danada. Nós temos que realmente profissionalizar isso para fazer que o futebol brasileiro realmente evoluísse. Era só copiar o que está dando certo lá fora. Existe liga na Europa, existe liga nos Estados Unidos, existe liga para todo lado, menos aqui, que é a terra do futebol. Eu não vou fazer perguntas, só queria fazer esse comentário. Muito obrigado, senador Zezé Perrella.